Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, mais informações a respeito do Bahia e o mercado da bola. Além disso, vamos trazer também venda encaminhada, tem novidade hoje, para completar a informação que pode ser importante para a gente com relação a Libertadores. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso uma dica bem legal para você que gosta de usar o cupom exclusivo BARA10 na Centauro, tá aqui, gente, a dica para você aproveitar esse tênis da Lacoste, oportunidade muito boa aí, vale a pena, porque ele tá em promoção em fim do ano aí, né, Natal, Ano Novo, dando tempo de entregar, exatamente esse que você tá vendo, é cores do Bahia, branco com detalhes em vermelho e em azul, e o valor final rapidamente aqui, 10 segundinhos para você já saber quanto paga e não ser surpreendido usando o cupom BARA10, está aqui, gente. Você acrescenta aqui o cupom BARA10, ele vai de R$ 399,99 para R$ 239,39 no Pix ou R$ 383,99 sem juros. Bom desconto aí, viu? Clique no link que está no primeiro comentário também na descrição do vídeo e dê uma geral no site da Centauro, sendo o produto vendido e entregue pela Centauro. Pode usar o cupom BARA10 e garantir aí boas ofertas. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo informação que é importante para o nosso tricolor de aço com relação a Libertadores. No caso, a fase preliminar está aqui, gente. Danilo Dias, comentarista da rádio ADN, revelou a razão para a saída de Francisco Meneghini, treinador do O'Higgins. Está aí, gente. Interessante, hein, essa situação. É o primeiro adversário do Bahia, né, na fase preliminar da Libertadores da América. Não conseguiu manter o treinador, inclusive. Não conseguiu ter cacife para manter o treinador e vai trocar de treinador. Isso é bom, né? Isso é bom. Porque é um treinador que ia fazendo um bom trabalho, conquistou a terceira posição aí no Campeonato Chileno, e que o Bahia se valha disso. Agora, convenhamos, né? Independente disso, o Bahia, com todo respeito ao O'Higgins, o Bahia tem que se impor e tem que garantir essa classificação aí para a próxima fase, avançando cada vez mais na Libertadores de 2026. Então, a informação é a respeito de Rony, e tiveram novas informações. Está aqui inicialmente essa informação que surgiu hoje, gente. Conversei com o Hércules Júnior, pai e empresário do atacante Rony, que deixou claro que qualquer possibilidade de saída do jogador está nas mãos da diretoria do Atlético. O staff de Rony não está tentando nenhuma saída do atleta e respeitará o contrato que ele possui até 2027. Então tá aí, gente. O próprio pai dele, que é empresário, admitindo a chance de sair, mas dizendo que não está forçando a saída. Então, de certo modo, ele admite, né, que devem haver algumas procuras, mas nada de concreto por hora, e jogou aí para a diretoria do Atlético. E aí tem mais informação aqui. Já falei até um pouco mais sobre ele, mas vem aqui a página News do Galo trazendo, gente. Neste momento, o Santos está na frente na corrida pela contratação de Rony. O time paulista já conversa com o staff do Rony e o salário do jogador não seria problema. Então vejam vocês, inclusive tem páginas santistas que estão negando essa situação, mas tá aí, né, a repercussão do canal do Frossá trazendo que o Santos estaria avançado, e reitero o que eu já disse em alguns vídeos. O Bahia, em momento algum, cogitou comprar Rony, muito menos pelo valor, de certo modo, aí, indicado, né, 4, 5, até 6 milhões de dólares. Isso é fora de cogitação. Agora, o Bahia admitiria a eventual troca por um jogador negociável do seu elenco. Desde que fosse negociável, valesse a pena para o Bahia poderia efetuar essa troca. Então tá aí, gente, pelo menos com base em informações, Rony avançado com a equipe do Santos. Outra informação aqui agora é sobre nosso zagueiro. Tá aqui, gente, uma possibilidade boa de venda do Bahia. E tá aqui a informação: o Galo está acertando os últimos detalhes para contrato definitivo com o zagueiro Vitor Hugo. Serão 2 anos de contrato com o Atlético. O jogador terminou o ano em alta com o São Paulo e agora restam detalhes finais da negociação com o Bahia. Vejam vocês, informação de agora há pouco, uma venda importante, né, caso ela se concretize para o Bahia. O Bahia deixou muito claro que depois do empréstimo não cederia um novo empréstimo. O Atlético sabe disso. O Bahia está usando o próprio Vitor Hugo com barganha para o elenco do Atlético, mas de repente o Atlético pode fazer alguma compra, parcelar essa forma de pagamento e deixar Vitor Hugo lá em definitivo. E a tendência, com base em nossas apurações, é exatamente essa. Há algum tempo a gente falou sobre isso, e o que pesa bastante é a vontade de Vitor Hugo de permanecer por lá e o desejo de Sampaoli de contar com o atleta para a temporada 2026. Inclusive está aqui, gente, Galo e Bahia realmente estão chegando a um acordo e Vitor Hugo deve mesmo permanecer no Galo. Apurei que na próxima sexta, Paulo Brax vai pessoalmente em voo direto para Salvador para acertar tudo. A vontade do jogador ficar foi fundamental no negócio. Então vejam vocês, Paulo Brax é dirigente da equipe do Atlético, viria para Salvador para acertar, e eu não duvidaria, eu não me refiro necessariamente ao jogador Rony,
mas eu não duvidaria que esse tipo de conversa ela possa se estender em relação a algumas barganhas, em relação a algumas possibilidades. Então, aguardemos aí as próximas situações que virão para a gente conseguir exatamente saber. Inclusive, o próprio GE, gente, já aproveitou aqui, trouxe também essa negociação. Está aqui, a Atlético Mineiro encaminha a compra dos direitos do zagueiro Vitor Hugo do Bahia. O jogador estava emprestado ao Galo, agora assina em definitivo por 2 anos. A mesma informação que surgiu, mas é mais uma fonte, então está reforçando a informação. Então tá aqui, né, que os clubes negociam a permanência do zagueiro há alguns dias, era um desejo do atleta e também do técnico do São Paulo, e no entanto o Bahia não aceitava fazer negócio se não fosse uma venda. O novo empréstimo foi completamente descartado e os valores ainda não foram revelados, a informação foi antecipada pela ESPN e confirmada pelo GE. Interessante, repito, e vejam vocês, claro, o Transfermarkt não é um parâmetro necessário de valor, né, o Transfermarkt é uma estimativa de valor de mercado, tá aqui uma estimativa de 600 mil euros, daria mais ou menos aí cerca de quase 4 milhões de reais. Eu não duvidaria de o Bahia tentar fazer um pedido ali, inicialmente teria pedido 1 milhão de euros e fechar ali em 800 mil euros, tentar parcelar essa venda, e aí para Vitor Hugo também é bom, que já está com 34 anos, e o Bahia também acaba, de certo modo, amortizando um pouco, né, o gasto que teve com ele, né, e aí abre passagem no elenco, inclusive uma folha salarial que vai ter respiro, ele sai no definitivo, porque ele podia voltar e o Bahia tinha que arcar com o salário dele, o salário alto, é bom se diga, e isso vai ser bom, sem sombra de dúvidas, para aliviar nossa folha de pagamento, que por sinal, se não tiverem essas saídas, ela realmente está bem aí, do que eu soube, isso aqui é apuração, gente, está bem aí no limite a folha salarial do Bahia, com base no planejamento para a temporada. Para completar, eu vou trazer aqui a informação que surgiu, e vou falar um pouco para vocês sobre isso. Está aqui a informação da página Palco do Esporte, que teria trazido aqui: Grêmio, Santos, Bahia, Cruzeiro e Atlético monitoram a situação de João Victor, zagueiro do CSKA de Moscou. Chama atenção, gente, é um zagueiro destro, né, joga pelo lado direito, inclusive o Vasco vendeu esse jogador, e inclusive não repassou um percentual para o Benfica inclusive processa o Vasco, tentando cobrar uma dívida de 4,5 milhões de euros, porque não repassou. É uma situação realmente muito curiosa, e na época que o Vasco vendeu, foi no meio da temporada, né, para o CSKA, e ele tem 27 anos, né, e saiu do Vasco bem baixa, né, chama atenção, mas tem um detalhe aqui que pode, quem sabe, justificar o eventual interesse, e não me surpreenderia, e tá aqui, gente, né, o Transfermarkt dele, João Victor, 1,90 m, né, jogador que joga pelo lado direito, 27 anos, contrato por lá até junho de 2029, uma previsão aqui de valor de 5 milhões de euros. Qual detalhe, gente? Talents Esportes, é de Pitombeira. Então, ele é um jogador também agenciado por Pitombeira, vejam vocês quantos do Bahia aqui, né, tem aqui Eric Pulga, é dele, Lúcio é também um jogador dele, vários outros que já tem contato, Gregory, o Bahia tem contato, João Victor tá aqui, o zagueiro, Juan Pablo dele, Eric Ramírez também, Matheus Bahia, então veja que tem uma relação estreita, né, desde os tempos de Grupo City. Então, do que eu posso imaginar com base em informações preliminares, o Bahia não pagaria um valor alto para trazer João Victor. Muito difícil que isso aconteça. É um zagueiro que joga pelo lado direito, mas o Bahia dificilmente faria esse pagamento, e geralmente os clubes russos não aceitam empréstimo. Fosse para emprestar, eu não duvidaria não, para ser sincero para vocês. E o próprio Pitombeira poderia articular esse tipo de situação, mas para comprar, acho difícil. E geralmente, não só o Bahia, alguns outros clubes evitam fazer negociações com clubes da Rússia, e é uma negociação tanto quanto difícil. Então tá aí, eventual interesse, seria um zagueiro pelo lado direito. O Bahia, em princípio, me parece que não tem muita urgência para trazer um zagueiro nesse perfil. Conta com David Duarte, conta com o retorno de Canu, desta feita um pouco melhor na temporada, mas existem outras prioridades, e é por isso que o Bahia provavelmente não gastaria uma quantia, então é uma negociação muito difícil de acontecer. Repito, essa particularidade de ser Pitombeira poderia viabilizar o negócio, mas não acredito que o CSKA aceitaria eventual empréstimo, e para comprar dificilmente o Bahia efetuaria uma compra. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com a galera aí também, manda nos grupos de WhatsApp, manda para os amigos, e aproveita, se inscreva no canal, verifique se está inscrito para ajudar a gente a avançar cada vez mais em nossos números, e aproveita também a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.